Olá, queridos e amados e apaixonados pela obra do Senhor Jesus. Uma igreja apaixonada por missões. O que nós vamos aprender na aula de hoje? Por exemplo, toda igreja pode ser missionária? Segundo, que marcas uma igreja precisa ter para cumprir a sua missão? E como gerar paixão nos membros da sua igreja para enviar pessoas e sustentar pessoas? A nossa igreja tem 103 anos de vida e já nasceu com um código genético missionário. A nossa igreja é fruto do trabalho missionário, amados. Ela aprendeu a amar seus pastores, missionários, desde cedo, investindo na obra missionária, em oração, financeiramente, na vida das pessoas. Nós temos um slogan que diz assim: uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Estamos longe, muito longe de sermos uma igreja perfeita, mas estamos no caminho. A cada ano estamos aprendendo a avançar na obra missionária. Deixe-me compartilhar uma experiência quando eu cheguei há 21 anos atrás aqui nesta igreja. O orçamento de missões mensal da nossa igreja era de 17 mil reais. Gastava 20 mil reais, porém entrava 11 mil reais. Então nós tínhamos um déficit de 9 mil reais cada mês. Nos primeiros 2 anos, como a igreja foi honrando dos dízimos, patrocinando a obra missionária, então nos 2 anos seguintes, Missões foi fazendo um programa para reembolsar os cofres da igreja nesse valor. Foram 64 mil reais. E fizemos isso com muita alegria, com muito gozo no coração. E depois desses 2 anos, começamos então a implementar um programa financeiro, a OMF, Oferta Missionária de Fé, onde nós saímos de 20 mil reais para 150 mil reais no decorrer desses 21 anos de vida. Nós temos uma maneira interessante de dizer: uma igreja que não faz missões não tem direito de ser chamada igreja. Uma igreja apaixonada por missões precisa ter algumas marcas. E a primeira delas é essa: ser uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Uma igreja, ela precisa priorizar o tempo a sós com Deus. Quem não tem tempo para Deus, vive perdendo tempo. Então, é muito importante termos essa gana, essa vontade de estar com o Pai Celestial. Eu uso um slogan nos últimos 9 anos que diz assim: sem pão do céu, não tem pão da terra. Então, meus amados, eu preciso me alimentar do Pai Celestial. Eu preciso começar o dia e entendendo que palavra Deus tem para a minha vida. E eu lembro de uma frase de Confúcio, na verdade, que diz assim: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Não é verdade? É exatamente isso. Queremos ser exemplo, encorajador para pessoas poderem olhar Deus na nossa vida. Ser apaixonado por Deus é dessa maneira, queridos. A gente precisa se apaixonar por Deus e, consequentemente, estaremos nos apaixonando pela obra que Deus coloca nas nossas mãos para serem realizadas. Quem está apaixonado por Deus, seu coração está cheio de quê? De Deus, amados. Quem está apaixonado, quem tem Deus como Deus de todos os amores, sabe o que ele vai estar no coração? Pensando em Deus, fazendo a vontade de Deus, querendo participar do impacto na vida das pessoas, porque caminha com Deus. Como que a sua igreja recebe, por exemplo, os membros da própria igreja? Como os membros da sua igreja recebem os convidados, as pessoas que chegam para cultuar, para celebrar? Isso é muito importante, faz muita diferença. Uma pessoa apaixonada por Deus vai perceber rapidamente que amar pessoas é fundamental, é muito importante, principalmente aquelas pessoas que têm um maior desafio ou difíceis, não é verdade?
Deus fará no tempo certo, no tempo dele, a obra na vida da pessoa. Cada membro da igreja precisa ter experiências com Deus e com pessoas. Cada membro precisa dar fruto aqui, aonde está, na sua casa, na sua cidade, na sua comunidade, na sua rua, antes de dar fruto no campo missionário. A palavra de Deus diz em João 15:8 o seguinte: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Também brinco dizendo o seguinte: crente que não dá fruto só dá galho, não é verdade? Crente, ele precisa ter na sua raiz a palavra de Deus, intimidade com o Pai Celestial. 2 Coríntios 12:15, assim de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente, visto que os amo tanto, devo ser menos amado. Segunda marca, conselho missionário. Toda igreja séria, apaixonada por Deus e por pessoas, ela vai querer ter um conselho missionário para cumprir o seu papel da melhor forma possível. Serão homens e mulheres crentes em Jesus que são aprovados pela igreja. E, se possível, profissionais como psicólogos, militares, médicos, advogados, profissionais que vão poder contribuir muito com a sua experiência de vida para poder orientar os candidatos ao campo missionário e até a liderança de toda a igreja. Certamente isso vai facilitar o acompanhamento de cada candidato ao campo missionário. Os encontros podem ser mensais ou de acordo com a necessidade de cada igreja local. Todo conselho missionário precisa ter uma filosofia missionária da igreja local. Por exemplo, para responder algumas questões muito importantes. Que critérios vamos utilizar para enviar um membro da nossa igreja ao campo missionário? E quando tivermos um crente de uma outra igreja ou de uma outra denominação, qual será o critério? Como vai funcionar o sustento para o solteiro, casado sem filhos, casado com filhos? Vai ser o mesmo? Como vamos enviar alguém sem treinamento? Ou todo mundo precisa passar pelo treinamento? E se vai passar pelo treinamento, que tipo de treinamento é necessário? São tantos campos, tantos desafios. Vai precisar de relatório do campo missionário? A igreja está investindo, ela precisa saber o que está acontecendo no campo. E de quando em quando esse relatório precisa chegar na vida da igreja? Como será o cuidado da igreja para com a família missionária? Quais são as áreas alvos que a igreja vai investir ou vai investir para quem pedir apoio financeiro? Que tipo de missionários a nossa igreja deseja enviar ao campo missionário? Nós vamos ter plantadores de igreja, projetos sociais, equipe de apoio. Você vai encontrar algumas sugestões da filosofia em nosso site 1b.org/missões. Ali tem uma sugestão para você degustar e fazer ainda melhor. Atos 13:1-3. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Que coisa linda, amados! Que coisa linda poder enviar, porque tem os dois R's, o reconhecimento e a recomendação da igreja. Eles podem ir, porque eles já dão fruto aqui, vão dar fruto lá. Terceira marca para uma igreja apaixonada pela obra missionária, por Deus: ter uma escada de vida missionária, um programa de vida para os candidatos. Toda igreja do Senhor Jesus vai precisar ter um programa de vida para os seus candidatos ao campo missionário, não é verdade? Por onde começar? Quantas etapas são necessárias para chegar até o campo missionário?
No nosso caso, nós temos 4 tipos de grupos, né, onde cada candidato vai se encaixar em cada um deles. Nós chamamos grupo A, é alguém que terminou o ensino médio, né, tem pelo menos 18 anos ou mais, e ele vai precisar fazer uma faculdade secular, ele vai precisar elaborar um projeto, né? Ele vai precisar ser entrevistado pelo conselho missionário da igreja local, ele vai precisar ter uma agência missionária que vai encaminhá-lo ao campo, ele vai precisar de um treinamento necessário de acordo com a agência missionária que ele escolher. Ele será adotado por pequenos grupos ou células, e aí então terá um culto de envio. Isso vai levar em torno de 8 anos, porque você tem a faculdade, 3, 4 anos. Então, o tempo está a favor do candidato e não ao contrário. Ele precisa se preparar bem para ir para o campo. Esse é o grupo A. O grupo B é quem já está fazendo uma faculdade secular, de 3, 4 anos que seja. Tem que ter, sem faculdade, é muito mais desafiador estar no campo e poder ter portas abertas. E aí, depois que ele tem concluído a faculdade, ele tem um projeto que ele tem que elaborar, dizendo ele vai para onde, fazer o que, de que maneira, quanto isso vai custar e por quanto tempo. Ele faz este projeto, então ele vai ser entrevistado pelo conselho missionário. Em sendo aprovado, ele vai ser adotado por uma agência missionária. Fechado esse momento, então ele vai ser adotado por pequenos grupos ou células, e daí teremos um culto de envio. Isso dura entre 5 e 7 anos. Grupo C. Grupo C é já aquela pessoa que já está fazendo o seminário teológico, ou já terminou o seminário teológico, então ele vai fazer o seu projeto, vai ser entrevistado pelo conselho missionário, ele vai ser adotado por uma agência missionária, ele vai ser adotado pelos pequenos grupos ou células, e aí vai ter o culto de envio. Isso dura em torno de 4 anos e 6 meses aproximadamente. E o quarto grupo, o grupo D, é quem já tem missiologia ou está terminando missiologia. Então ele vai fazer o seu projeto, ele vai ser entrevistado no conselho missionário, adotado por uma agência missionária, vai ser adotado pelo campo, ele vai ser adotado por pequenos grupos ou células, e aí o culto de envio. Isso vai durar aí aproximadamente 1 ano e 6 meses, mas ele já teve uma boa caminhada. Agora que nós sabemos os 4 grupos, ou seja, toda pessoa, membro da nossa igreja ou de fora, precisará encaixar em um desses 4 grupos, A, B, C ou D. A escada é a mesma, com mais ou menos degraus. Faz sentido para você? Agora que cada candidato entendeu quantos degraus ele precisa, ele precisa entender cada etapa para que ele possa então seguir com muita tranquilidade, com muito entendimento. Por exemplo, quando falamos que a pessoa é um candidato, a primeira atitude dele é fazer entrevista no Ministério de Missões da igreja local. Para quê? Para ele conhecer as regras do jogo. Como vai funcionar? Onde ele se encaixa? Grupo A, B, C ou D? Quanto tempo ele vai levar? Ele vai receber um formulário. Ele vai precisar preencher e devolver ao Ministério de Missões. A partir daí, ele começa então a fazer parte do processo de candidato ao campo missionário. Ele vai poder então elaborar, é a segunda etapa, o seu projeto. Ele vai para onde? Vai fazer o quê? De que maneira? Quanto isso vai custar e quanto tempo ele vai ficar lá? Porque o campo missionário não é uma Disney, não é turismo, não é fuga. O campo missionário é algo sério para ganhar vidas. Então precisa ter um projeto muito bem elaborado. Aí ele vai para o terceiro degrau, que é a entrevista com o conselho missionário. Porém, eu não posso esquecer que antes dele chegar no conselho missionário, a equipe, um braço do conselho missionário, tem voluntários da área da psicologia, da psiquiatria, que aplicam testes. Ele vai ser aprovado, reprovado, ou áreas que precisam ser trabalhadas. Então, se ele tiver o sinal verde, ele vai prosseguir. Se ele tiver um sinal vermelho, ele vai parar ali e nós vamos conversar com ele e explicar o porquê.
E se ele tiver áreas que precisam ser trabalhadas, vai ser trabalhadas, e daí posteriormente ele volta ao processo. Uma vez que ele tem o ok da equipe de psicólogos e psiquiatras, ele vai ser entrevistado pelo conselho missionário, que vai acompanhar o processo, que vai caminhar com ele. Pelo menos uma pessoa dentro do conselho missionário vai ser não um mentor, mas alguém que vai estar mais próximo, lanchando, conversando, periodicamente acompanhando o candidato para ver o seu crescimento. Uma vez que ele tem o sim do conselho missionário, ele vai ter a opção de 5 agências missionárias que indicamos para ele, e aí então ele vai escolher entre as 5 qual dessas que ele deseja trabalhar. E ele vai seguir o processo daquela agência missionária. Uma vez feito, terminado o processo, documentação pronta, recursos levantados, ele irá visitar os pequenos grupos. São pelo menos 5 pequenos grupos ou células que vão adotá-los em oração toda semana. Então terá contato, fará o cuidado para com a família, ligando, orando, enviando uma lembrancinha. E aí então virá o culto de envio. Nesse culto de envio nós teremos a presença da família do candidato, teremos os membros do conselho missionário, teremos os membros do pequeno grupo ou da célula, teremos o representante da agência missionária, se não puder presencial, vai gravar um vídeo ou mesmo online, estará participando. É interessante que Efésios capítulo 4, 11 a 13 nos ensina o seguinte: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Percebeu aí como é importante o treinamento, o preparo? Quarta marca de uma igreja apaixonada por missões: um sistema de levantamento de recursos financeiros. Toda igreja que ama e obedece a Deus, ela vai precisar ter um programa para levantar recursos para a obra missionária. No nosso caso, desde 1996, quando nós tivemos o privilégio, a alegria de receber o pastor Edson Queiroz, que está na glória com o Pai Celestial, nós começamos a OMF, Oferta Missionária de Fé. É oferta porque não envolve dízimo, é além do dízimo. Então ela é uma oferta, mas ela é missionária porque 100% vai para atender as demandas missionárias. E é de fé, porque vai exigir um passo a mais, algo que vai desafiar o seu coração, que vai fazer você orar e buscar de Deus direção, orientação e aprovação. Nós temos um cartão compromisso que todo ano é renovado durante a nossa conferência missionária. Nesse cartão, a igreja é levada durante aquele período a orar e perguntar para Deus: Deus, com qual valor eu vou investir na obra missionária? Para que haja expansão, para que possamos enviar mais pessoas e ganhar mais pessoas para Cristo Jesus. Também utilizamos um vídeo que chamamos Momento da Missão, pelo menos em 2 domingos por mês na nossa igreja. Então é a atitude, a intenção de trazer o campo missionário para a igreja, para que as pessoas vejam, entendam, compreendam e sejam estimuladas a orar, a contribuir cada vez mais. Sempre no mês de dezembro, o Conselho Missionário, ele faz um orçamento para o próximo ano. Então, baseado na nossa conferência que acontece em setembro, então nós temos outubro, novembro e dezembro, 3 meses, para perceber as entradas e o quanto nós podemos ampliar, ajustando sustento de missionários e ampliando o nosso quadro de missionários, porque queremos enviar mais pessoas para ganhar o mundo para Cristo Jesus. Filipenses 4, 17 e 19 diz assim: não que eu esteja procurando ofertas, mas que pode ser creditado na conta de vocês.
Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram, elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas glórias, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Investimento, queridos. Precisamos investir no reino, com nossa oração, com nossa vida, com nossos recursos. Quinta marca para uma igreja apaixonada por missões: uma prestação de contas constante. Prestação de contas é uma bênção, meus amados irmãos. Prestar contas não é um fardo, é um privilégio. Vou repetir: prestar contas não é um fardo, é um privilégio profundo. A igreja precisa saber o que está acontecendo nos campos missionários através do conselho missionário. O que nós fazemos é, a cada 3 meses, enviamos para todo mantenedor que preenche o cartão compromisso. Está lá o seu nome e endereço. Nós mandamos para eles uma carta. Vai o extrato dos últimos 6 meses da sua contribuição e uma carta de gratidão dizendo o efeito, o impacto da sua oração, da sua oferta no campo missionário. Então sempre vamos pincelando um ou outro campo a cada 3 meses. Ainda temos as redes sociais que geram informações quase que diárias do que está acontecendo no campo missionário, pedindo, encorajando, estimulando as pessoas a orarem pela obra missionária, a agradecerem pelo que está acontecendo, pelos frutos, pelos batismos, pelos projetos, pelos avanços. Então, isso tem sido uma bênção muito grande. Os pedidos de oração, as experiências, os que acontecem nos campos missionários, tem sido uma grande bênção para a nossa igreja. Além disso, nós temos alvos e metas a serem alcançados, que é a soma de cada campo missionário. Cada missionário, ele tem um projeto. Então, cada ano ele estipula quantos estudos bíblicos, pessoas a serem alcançadas, batizadas, treinadas. Então, imagine a soma de 36 campos missionários, que é o caso da nossa igreja. Isso vai motivar de uma maneira exponencial os membros da igreja para ver que a oração faz efeito, que o investimento está chegando no seu destino e a igreja é estimulada a orar mais, a contribuir mais e conhecer mais do que Deus está fazendo. São ações que estão sendo realizadas através até dos projetos sociais. Hoje são 7 projetos sociais e a igreja vibra, se sente orgulhosa em contribuir, fazer diferença na expansão do reino de Deus. Romanos 14:12 diz assim: assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. É verdade, queridos, nós vamos prestar contas e é muito saudável estarmos ouvindo e obedecendo a Deus. Sexta marca de uma igreja apaixonada por missões: áreas-alvos definidos para investir nos próximos 20 anos. A nossa igreja, através do conselho missionário, ela investe fazendo o cuidado integral do missionário, fazendo a supervisão dos investimentos do reino de Deus, ou seja, estamos investindo, precisamos ver o que está sendo realizado, concretizado. Nós temos o que chamamos de visão 2025. A cada 5 anos vamos renovando as metas, os alvos, porque queremos avançar. Jamais as trevas vencerão a luz, por isso que nós queremos avançar. Então, nesses 7 projetos sociais que já citei, são eles o IT, que é uma ONG, Instituto de Desenvolvimento Evangélico, Projeto Nova, resgate de mulheres vulneráveis da rua, o Impacto Aventura, que trabalha em escolas com esportes radicais, Nova Criatura, com mais de 25 anos, trabalhando nos presídios da cidade e do estado, Capelania Escolar, onde nós temos 25 coordenadores na rede pública, Equipe Esperança, que também mais de 25 anos
no Hospital Santa Casa de Misericórdia, né, uma equipe com pelo menos 60 voluntários, visitando leito a leito, desenvolvendo ações. E o projeto Segue-me, que trabalha com imigrantes nesse momento que a gente tem haitianos, venezuelanos, árabes, gente vindo de todas as partes para viver na nossa cidade. Esses projetos, eles foram surgindo à medida que fomos caminhando pouco a pouco, trabalhando. Deus foi levantando pessoas, foi abrindo portas diante das necessidades, e aí então eles foram ganhando autossuficiência, independência financeira. Hoje causam um impacto relevante na nossa comunidade. Nós começamos com os missionários dentro do nosso estado, Mato Grosso do Sul, dentro da nossa cidade. Hoje nós temos o privilégio de ter 36 famílias, mais de 120 pessoas sendo sustentadas mensalmente através da oferta missionária de fé. Temos o alvo de ampliar esse quadro baseado nas necessidades. Por exemplo, povos indígenas, né? Norte e sul do Brasil, leste europeu, janela 1040 e América Latina. São áreas alvos prioritários da nossa igreja. Então, onde precisa mais um missionário, também precisa de um preparo maior e melhor. Estamos cuidando e treinando de pelo menos 14 igrejas no sul do Chile, implantando uma igreja em Lisboa, Portugal. Temos ainda aproximadamente 200 pequenos grupos, né, multiplicadores ou células, em que cada pequeno grupo, cada célula tem um líder de missões, para que a cada semana ele organize pelo que vamos orar, por quem nós vamos orar e como gerar o cuidado para com o missionário. Atos 16, de 6 a 10 nos ensina assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Misínia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passa, Macedônia, e ajuda-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Sabe, amados, esse texto é rico. Tudo que nós estamos compartilhando tem base bíblica. Estamos experimentando as bênçãos de Deus. 7ª marca de uma igreja apaixonada por missões: uma conferência missionária anual. Sim, queridos, uma igreja apaixonada por Deus vai querer ter uma conferência missionária todos os anos para contar as bênçãos, os desafios que têm sido vencidos e que vão ser vencidos nos próximos meses. A igreja vai expandir o reino de Deus ainda mais. É um planejamento de 1 ano de antecedência. Preletores, missionários para darem testemunhos, teatro, música, vídeos, desafios, e não podemos esquecer as crianças. Nós precisamos investir nas crianças, uma realidade importante para que cresçam com a consciência, com a educação já missionária desde pequenas. Lembre-se que esse evento fará com que a igreja se alimente o ano inteiro. Então, precisamos estar juntos nessa missão. Olha o que Atos 8:25 nos ensina. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Então, meus amados, o que acontece? Eles pregavam, compartilhavam testemunhos. Conferência missionária vai inflamar, vai impulsionar, vai alavancar a sua igreja a orar mais, a investir mais e vai gerar candidatos ao campo missionário. Última marca de uma igreja apaixonada por missões: parceria com agências missionárias. Toda igreja séria vai querer fazer parceria com diferentes agências missionárias. Por quê? Porque cada agência missionária tem a sua filosofia, a sua maneira de cumprir a missão. Cada missionário que é diferente tem um privilégio
de escolher entre 5 agências com qual ele vai trabalhar. Nós trabalhamos com a Junta de Missões Mundiais, com a Junta de Missões Nacionais, trabalhamos com a Missão Novas Tribos do Brasil, com a MIAF, Missão para o Interior da África, com a Missão Antioquia e com a Crossover. Cada agência vai oferecer algo que se encaixa com a realidade, com a necessidade de cada igreja local. Todas estão caminhando na mesma direção, mas essas são apenas algumas que eu citei. Tem mais de 100 agências missionárias com base no Brasil, em que você vai encontrar muitas delas pela Associação de Missões Transculturais do Brasil. E aí você vai poder escolher com quais você deseja trabalhar. Missionário, o que eu não recomendo é não trabalhar com agência missionária. Igreja, pastor, meu amado, não envie sozinho, como igreja. A igreja envia, mas ela precisa ter uma agência por trás. Sabe por quê? Como a sua igreja vai treinar e enviar alguém para a China, para a América Latina, para os povos indígenas? Que tipo de treinamento? Então você precisa de um centro de treinamento, a agência tem isso. Como é que vai ser o cuidado lá no campo missionário? Você vai mandar alguém, você acha que o e-mail, o WhatsApp vai resolver tudo? Não, meu amado. A agência missionária tem a supervisão, visita, tem know-how, tem experiência. Ela é um parceiro muito importante para avançarmos no reino de Deus. Se falharmos com isso, sabe quem mais sofre? O elo mais fraco, o missionário. É importante ter por escrito o que achamos da parceria missionária. Então, ter um modelo, um documento, olha, parceria missionária, agência, missionário, igreja local. E aí, através desse documento, vai mostrar responsabilidades e privilégios de cada um envolvido neste processo. E aí, isso vai facilitar muito o diálogo e as expectativas de todos os lados. 2 Coríntios, capítulo 1, 7, diz assim: e a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Efésios capítulo 4, verso 16: dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Por fim, quero dizer que recursos adicionais que você pode utilizar. Por exemplo, se sua igreja trabalha com células ou pequenos grupos, comece a levantar em cada pequeno grupo líder de missões, promotor de missões ou mobilizador de missões. Você pode realizar também viagens missionárias. Comece para lugares próximos, depois vai ampliando a distância aonde vocês têm missionários ou onde tem um missionário brasileiro que pode dar suporte. Desenvolva um trabalho para vocacionados. Realize mobilizações missionárias. Desenvolva e invista em crianças. Toda igreja pode e precisa utilizar ferramentas para ajudar a ampliar a visão missionária da igreja local. Então, essas ferramentas vão te ajudar. Por exemplo, a viagem missionária vai ajudar os membros da igreja a entender o que é choque cultural. Você quer falar de Jesus, mas não fala aquela língua. Vai entender, por exemplo, as limitações para ganhar alguém para Jesus de uma cultura diferente, mesmo que você fale a língua daquele povo. Por exemplo, ciganos, quilombolas, indígenas. Alguns dias fora de casa vai ajudar o membro a entender o preço que é pago pelo missionário e sua família para sair da sua zona de conforto e poder atender ao chamado do Mestre Jesus. Com certeza, outras ferramentas como trabalho com crianças, Kids Games, Gimil, gestão de missões de igreja local, Vocari, Perspectiva, Enfoque Global, tem N ferramentas para te ajudar a crescer, a investir na obra missionária. O que você não deve fazer é ficar de fora. Nós estamos juntos, queridos, para ajudar. Quais são os perigos? Perigos de ser autossuficiente, de trabalhar sozinho. Eu chamo de igreja sem. Quais são os perigos de hoje, meus amados, para a igreja sem?
eu chamo que são igrejas sem de 3 maneiras: sem visão, sem compromisso e sem coração. Eu digo que igreja sem é sem visão, porque são igrejas que são mais preocupadas em cumprir a sua missão aqui dentro, olhando o seu próprio umbigo. Não se preocupa em olhar para fora quem está sofrendo do outro lado da rua, mas também do outro lado do mundo. Às vezes querem crescer, serem fortes onde estão para exercer influência na comunidade. Então, cuidado, igreja sem visão. Segundo, igreja sem compromisso. Não tem um projeto de vida para a igreja e muito menos para os missionários. Desejam apenas crescer e ser relevante na sua cidade. Facilmente mudam a rota atrás da próxima onda para promover atividades e entretenimento para os membros da igreja local. E por último, é uma igreja sem coração. Começa, mas para de contribuir, para de orar na expansão do reino de Deus e deixa os missionários na mão, como presas fáceis para o inimigo, para destruir a vida, os sonhos e até a família. Por que investir tanto dinheiro fora quando temos tantas necessidades aqui? Tenho ouvido isso muitas vezes. Olham apenas para o próprio umbigo. 1 Coríntios 15:30 nos ensina assim: também nós, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo, por causa do amor a Cristo. Quero concluir. As marcas apresentadas aqui, meus amados, a sua igreja possui? Possui essas marcas? Que marcas precisam ser aprofundadas e consolidadas na sua igreja local? Quais marcas são necessárias serem implantadas, iniciadas no coração da igreja local agora? Sua igreja pode ser uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Uma igreja que faz missões do outro lado da rua e do outro lado do mundo. Quero lançar um desafio para você. Construa uma tabela com as marcas que a sua igreja precisa ter para tornar-se uma igreja ainda mais missionária. Então, crie uma tabela e comece trabalhando ano a ano. No setor Quero Mais, eu quero indicar 2 livros importantes para vocês. O primeiro é A Igreja Apaixonada por Missões, do Antônio Nasser. Maravilhoso! Você vai ver os tipos existentes de igrejas. Quais são os critérios para candidatos ao campo missionário, né? É uma leitura que vai te ajudar muito. O segundo livro, Reflexões de um Apaixonado por Missões, de Jairo Oliveira. 2 livros simples, fácil, rápido de ler, que vai abençoar profundamente a você e a sua igreja, eu tenho certeza disso. Se você tem alguma dúvida, escreve para nós. Nós vamos fazer um vídeo, nós vamos criar uma aula e nós vamos te ajudar para avançar em nome de Jesus. Beleza? Até a próxima!